Fala, torcida que canta e vibra, uma excelente sexta-feira para vocês, um bom final de semana aí para todos. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Verdão, que está totalmente focado na preparação para o jogo deste final de semana contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando, a partida será às 18h30 do domingo. Estou trazendo um corte com essas últimas informações dessa preparação, possível chegada de Andreas Pereira neste final de semana ao Brasil e também aguardando o anúncio aí do Verdão, né? Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. Lá para o Palmeiras então, que não tem tantos desfalques. Bom, tem o Veiga, além daqueles outros dois que já estão fora para o restante da temporada e ainda na expectativa do Andreas ser anunciado ou não. Ô Vlad, anuncia logo aí, porque fica todo mundo olhando, agora o Andreas tá seguindo não sei quem, agora o Andreas curtiu foto da Leila, agora o que falta aí para você anunciar, ô Vlad? Falta o anúncio do Palmeiras, então a gente está conversando aqui com o pessoal que cuida do staff do jogador, Bruno, justamente para saber quando será esse anúncio, também quando será a assinatura do contrato, aquela coisa do tempo real, você vai olhando o tempo real, cada hora uma novidade, né, Bruno? Você falou a respeito dos desfalques, além da questão do Veiga que sente dores, tem também o Bruno Rodrigues que só deve voltar o ano que vem, além também do Paulinho, que passou por uma cirurgia, um jogador que deve ficar mais um tempo fora dos gramados. Em compensação, tem a volta do Aníbal Moreno, que cumpriu suspensão automática contra o Sport, deve ser titular contra o Corinthians. O Palmeiras que treinou na manhã de hoje, os jogadores, a boa parte deles já deixou aqui o CT da academia, inclusive sendo bastante tietado pelos torcedores. A fase é muito boa no Campeonato Brasileiro. Desde a Copa do Mundo, o Palmeiras não perde. São 8 jogos de invencibilidade, 6 vitórias e 2 empates. Hoje vai ter inclusive a apresentação daqui a pouquinho, 1h da tarde, do Jefté, lateral esquerdo de 21 anos, que estava no Rangers da Escócia, revelado inclusive pelo Fluminense. O Palmeiras pagou 6 milhões de euros, cerca de 38 milhões de reais, por 5 anos de contrato. Além do Andrés, que também deve chegar aí nos próximos dias. Em compensação, o Verdão também teve um reforço nos caixas. Além da questão da venda do Thares, praticamente certa, o atacante de 20 anos, está indo para o Almeria da Espanha, da segunda divisão, por 7 milhões de euros. O Palmeiras faturou uma grana pela venda do Gustavo Mancha, zagueiro do Fortaleza, que teve passagem aqui pelo Palmeiras. O Palmeiras tinha 30% dos valores, então ele foi para o Olympiacos da Grécia. O Verdão deve embolsar cerca de 8 milhões e meio de reais, ou seja, o Palmeiras, além de vender muito bem, também consegue colocar as crias em outras equipes que acabam vendidas e reforçam muito o caixa alviverde. Essa é a expectativa para o clássico, para o derby, Palmeiras tentando vencer depois de quase 3 anos o Corinthians na Neoquímica Arena. Volto com você. Boa, Vlad, obrigado, viu? E essa conta que pouca gente faz, mas o Vlad fez pra gente, porque o Palmeiras nesse ano investiu então mais de quase 700 milhões de reais nessa janela só, mas vendeu 850 milhões. Outro lado desse derby, do lado palmeirense, que vive bem, tranquilo, numa boa, quando o assunto é Campeonato Brasileiro e Libertadores, seu Pedro Rocha. Porque derby esse ano a coisa deu uma azedada, né? Boa tarde, conta tudo sobre o time do Abel Ferreira e tem apresentação por aí hoje, né? Fala tudo. Fala, Vini, tudo bem? Boa tarde pra você. Um injustiçado Vini Bueno fez um gol anulado na derrota do time da Globo, do futebol de campo, ontem à noite. Meus sentimentos, minha solidariedade a você, Vini Bueno. Futebol não dá pra jogar com a mão, meu amigo. A gente tá aqui na academia de futebol, que vai ter a apresentação do Jefté, lateral esquerdo de 21 anos, que o Palmeiras contratou junto ao Rangers da Escócia, pagou 6 milhões de euros, chega para substituir o Vanderlan. O Jefté, ele foi revelado na base do Fluminense, não teve, não estreou profissionalmente jogando aqui no futebol brasileiro, mas ele foi eleito o melhor lateral do último campeonato escocês. Aí a gente pensa que o melhor lateral do futebol brasileiro, do Brasileirão do ano passado, foi o Bernabé, que estava atuando no futebol da Escócia e era reserva no Celtics. Então, dá para o torcedor do Palmeiras ficar empolgado com essa contratação do Jefté. Para além disso, a gente está esperando a apresentação dele, que começa por volta de 1h da tarde. Tem aquele lanchinho, aquele tradicional lanchinho que o Palmeiras traz para a imprensa, né, aqui na Academia de Futebol, que você conhece também, né, Vini Bueno? E aí, o que o Palmeiras faz é a preparação para esse derby. Para esse jogo tem o retorno de Aníbal Moreno, estava suspenso no último jogo contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro. E aí o Abel Ferreira
conta com quase o elenco inteiro à disposição. Não tem o Rafael Veiga e o Paulinho, que já não podiam jogar na última rodada contra o Sport, e tem o retorno do Aníbal, que vive aquele dilema, né? Ele foi o destaque negativo para os palmeirenses nesse último derby da Copa do Brasil, foi expulso ainda no primeiro tempo, tem a chance de se redimir no meio de campo de um Palmeiras que busca, como você disse, manter essa boa fase do time depois da Copa do Mundo de Clubes e quebrar essa sequência negativa de ainda não ter vencido nenhum derby nessa temporada de 2025, ter essa última chance lá em Itaquera domingo para continuar na cola do Flamengo, sonhando com o título do Campeonato Brasileiro. Vini Bueno, meu atacante dos gols de mão, eu volto com você. Olha que traíra esse Pedro Rocha. Ó, eu quero fazer aqui a minha defesa. Ontem o time da Globo entrou em campo, perdeu por 3-1, eu fiz um gol, foi mal anulado, porque a bola bate no peito do pai, o juiz que apitou de chinelo disse que foi braço, então assim, não dá pra levar a sério um juiz que apita de chinelo, né? Um abraço pra você, Pedro Rocha, meu parceiro, acompanhando essa apresentação do GFT, ele volta na nossa programação e a gente fala... O bicho tá pegando, precisa ganhar, entra nervoso, não sei o quê. Lá dentro, é isso também ou não tem ou é mais o discurso do Abel? Prefiro ganhar campeonatos a ganhar jogos, a ganhar do Corinthians. Não, cara, lá dentro tem cobrança, claro que tem, né? Mas ela não é no ponto, ou chega ao ponto, ou neste ponto que nós estamos vendo em outros clubes. Ela não chega nesse ponto, porque a presidente do Palmeiras, ela blinda o trabalho, ela blinda o treinador, ela está fechada com o treinador e com o Anderson Barros, né? Então, essa renovação do Abel, o elenco foi todo remodelado, está sendo pensado, foi pensado pelo Abel e pela comissão dele, né? Além do Barros. Esses 12 jogadores que foram contratados, eles vieram para repor a saída de 16, se você pegar as últimas duas janelas, janeiro e o meio do ano, está todo calcado no estilo, no modelo do treinador, e isso lá dentro não muda. Eu ouvi de uma pessoa ali próxima a seguinte frase: a torcida torce, a gente dirige. É assim, cara. Então, esse Corinthians engasgado na garganta do torcedor do Palmeiras está lá dentro também, mas está muito mais aqui fora, né? Se você pegar os últimos 10 anos, acho que não dá nem para a gente discutir Palmeiras e Corinthians, o que aconteceu com cada clube, conquistas, tamanho, títulos e tal. Agora, é fato que no recorte atual, Corinthians e o Palmeiras é freguês do Corinthians, e nos últimos 4 jogos não fez um gol sequer no Corinthians. Isso pesa, claro que pesa. E o fantasma maior nem são esses dois que o Arnaldo colocou, não. O fantasma maior é o Palmeiras jogar bem, né? Deu mostras contra o Sport, contra o time universitário do Peru, lá no Peru, mas ele precisa chegar na Neoquímica e fazer um bom jogo, cara. Você não tem garantia. Como é que vai garantir que vai ganhar o jogo? Vai ter que jogar bem e ver o que acontece durante o jogo. É isso. Essa questão, ela está muito clara para mim. Se o Palmeiras perder do Corinthians novamente, vai ser mais uma derrota. E segunda-feira, o trabalho estará pautado olhando para ver se o Flamengo deu uma tupicada no Grêmio, olhar para o Campeonato Brasileiro, olhar para o jogo contra o River, data FIFA. A coisa vai continuar. Não vai ter uma mudança. Talvez em outro clube, em outro momento, até o Palmeiras em outro momento. Lembrando que o Palmeiras foi campeão antes do Abel, com o Luxemburgo, com o Marcelo Oliveira, com o Cuca, com o Felipão. Trocou de técnico como qualquer outro time faz. É assim, né? Agora, com o Abel entrou nessa estabilidade. A presidente do Palmeiras colocou na cabeça dela que ela quer terminar a gestão dela com o Abel Ferreira. E vai fazer isso. Se depender dela e do clube, vai fazer isso. Então, assim, não há uma pressão nesse ponto, né? A torcida domingo, tem ganhado Corinthians, faixa, não sei o quê, pipoqueiro e tal, é isso. O que está do lado externo é exatamente isso. Perfeito. Agora, Vessa, e do lado corintiano? O novo troféu do Corinthians é atrapalhar o Palmeiras na briga pelo Campeonato Brasileiro? Lembrando, né, o jogo é em Itaquera, né?
Na verdade o Palmeiras também tem mais uma pressãozinha, né? A hora que acabar o aquecimento dos jogadores do Palmeiras, eles entrarem para colocar a camiseta do jogo, o juiz vai estar apitando o jogo do Maracanã, o fim. Então, os jogadores do Palmeiras, às 18 horas, quando entrarem às 18h30, acabarão de saber se o Flamengo abriu mais 3 pontos ou não. Então, como é a tendência o Flamengo vencer o jogo, os jogadores do Palmeiras saberão que o Flamengo sim fez mais 3 pontos, pelo menos é o grande favorito aí, porque o jogo é mais cedo. Então, tem esse lado também. No caso do Corinthians, como o Arnaldo disse, a semana começa com uma semana bem complicada. Você tinha domingo Vasco, segunda eleição e quarta o primeiro jogo da Copa do Brasil. Você tinha 3 grandes decisões, porque o Vasco era a decisão para não ter que o Vasco passar o Corinthians na tabela, afundar o Corinthians mais perto de zona de rebaixamento. Na segunda, podia mudar muita coisa. Imagina, se ganha outro que não seja o Osmar Stabile, o que ia acontecer? Chegava um presidente novo na terça, o cara podia já sair mudando um monte de coisa e o clube viraria um caos com aquela coisa de mudanças normais que o cara também teria o direito de mudar porque era o novo presidente. E na quarta você poderia sair atrás na Copa do Brasil, tendo que reverter depois um jogo cheio de desfalque. Ou seja, seria um negócio meio... Você ia para o Clássico com um negócio muito difícil, um cenário muito complicado. O que acontece? Você ganha em São Januário, você respira no Brasileiro, você mantém o mesmo presidente que já estava ali fazendo um trabalho e minimamente tentando organizar a casa, pelo menos apaziguando bastante o ambiente, e você abre vantagem na Copa do Brasil. Aí você vai no domingo e ainda pega o adversário que você, nos 2 mata-matas, eliminou. Então tá tudo aí. Quem queira ou não, a semana do Corinthians é essa. Claro que no Corinthians, como eu costumo brincar, lembrando do slogan da Band News FM, a cada 10 minutos tudo pode mudar. Então, até domingo tem muito tempo pela frente. Mas o cenário, por incrível que pareça, é exatamente esse, de um Corinthians que joga sabendo que a sua posição no Brasileiro não era o que ele queria, mas que o empate, por exemplo, não te destrói, te faz somar um ponto, não perde do adversário, que, aliás, nos últimos 7 derbys, o Corinthians só perdeu 1 dos últimos 7. Isso não é pouco. Na atual distância financeira, administrativa, política entre os clubes, 1 de 7, isso realmente é um número muito significativo que chama atenção. E se você não perde no final de semana, você faz uma derrota em 8 derbys diante de toda essa discrepância que eu acabo de falar em todos os cenários. Então, você chega nesse sentido muito mais tranquilo. Depois eu não sei o que pode acontecer, mas você chega para o jogo com esse cenário de verdade um pouco mais tranquilo e o rival mais pressionado pelas derrotas recentes, pela eliminação recente, por um Flamengo que joga muita bola, que vai jogar antes dele. Vai somando nesse caldeirão todo, você vê um lado e vê o outro. Acho que eu consegui talvez traçar os 2 paralelos, vocês falaram mais bastante até do Palmeiras, e eu acho que o do Corinthians é mais esse lado aí de uma semana que tinha tudo para ser uma confusão só, mas não, acabou as 3 coisas dando muito certo na véspera desse clássico aí. E esse tempo a mais, aliás, uma semana, 6 dias que teve o Palmeiras para treinar massa, não deve ser uma coisa para se considerar nesse ponto? Porque, vamos combinar também, esse sempre é um discurso do Abel. Eu não tive tempo para treinar, jogou antes, jogou depois. Ele vai enfrentar uma coisa que é rara, inclusive na vida do Palmeiras, né? Porque ganha muito, está em todos os campeonatos, ter tanto tempo assim livre como teve. Tanto tempo é modo de dizer, né? Mais do que o normal aqui no Brasil. Se isso for utilizado como desculpa, ela não vai servir para o pós-derby, né? Se você disser assim, o Palmeiras está cansado. Cansado de quê? Cansado estou eu, entendeu? Não tem essa. Tem esse fator também a mais que tem que o Palmeiras render, jogar futebol. Agora, é um clássico, amigo, é um derby, né? As coisas não são assim tão fáceis, tão tranquilas, né? Isso tem que ser levado em consideração olhando para o resultado, né? Agora, não dá para negar de forma alguma
E o Palmeiras tem mais obrigações no jogo do que o Corinthians, porque o Corinthians também vive do seu coitadismo habitual, né? Ah, meu Deus, coitado de mim, puxa vida. Ainda sobre isso, Massa, você acha, aí é quase que um observatório da imprensa, você acha que esse negócio está na imprensa? Ou é um discurso do Corinthians? Ah, tá. Veja, eu acho que é um discurso do Corinthians que a imprensa encampa, né? É um fato. Como é que você vai dizer que não? Quando ganha, é a vitória épica. Quando perde, puxa, mas não tem presidente, estou devendo 1 bilhão. Dos 8 jogos que o Vessa cita, 7, 6 foram esse ano, né? Esse é o 7º derby do ano. Então, pesa para o Palmeiras, sim. Né? Quando você faz a coisa bem feita, se estrutura, deixa as coisas acontecerem bem, isso pesa contra você, né? Porque o coitadismo acaba justificando o resultado ruim, ou 10º lugar no Campeonato Brasileiro, ou estar indo bem nas Copas, né? É o que dá para fazer, é isso que a gente ouve. E é assim, é uma realidade, não dá para negar. Contra o Vasco foi boa, mas tem uns problemas nas laterais, né? Se não jogar o Mateuzinho, sem o Bidu, o Corinthians cresceu muito nos últimos jogos, muito por conta da formação que o Dorival encontrou, reforçando o meio de campo, com um time com mais pegada, até isso que eu elogiei do Guinegão, e fortalecendo o escape com os seus laterais. E você não tê-los, isso complica muito. Então, assim, acho que você tem um derby equilibrado, pelo fato do Corinthians está numa situação muito mais positiva que o Palmeiras no Clássico nesse ano, né, com o título do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil. Mas o time do Palmeiras, além de ser mais forte, tem essa questão das baixas do Corinthians. Por isso eu acho que até o Palmeiras é favorito mesmo jogando fora de casa. Eu acho que o Palmeiras chega num estágio que dá para ser encarado como favorito, apesar de jogar fora de casa, apesar do nivelamento do derby e apesar do histórico do Corinthians no ano de 2025 contra o seu maior rival. O Palmeiras costuma jogar bem fora de casa. Sim. Igual ao que joga em casa, às vezes até melhor. Eu acho que o pior para o Corinthians é perder os seus laterais, porque perde um jeito de jogar. Exatamente. Um jeito de jogar que estava dando certo recentemente. Isso tem a ver com outras coisas também. Essa vitalidade dos meninos na frente fez muito bem ao Corinthians, né? Mas quando a gente fala do Guinegão, colocando ele à altura, eu acho que no ranking de quem pode decidir nesse momento, quem está mais em alta é o Flaco. Né? O Flaco vive um momento na carreira dele... Sim. E é uma coisa que ele mesmo confessou, talvez nem ele esperasse. Então, eu já esperava. Você era flaquista desde sempre. É verdade, o Eugênio esperava mesmo. O Flaco está naquele nível alto. O Guinegão... Eu não esperava que o Vitor Roque fosse um fator determinante para o crescimento do Flaco Lopes, mas você apostou sempre no Flaco Lopes. A gente apostava no contrário, né? Do Vitor Roque desencantando, desabrochando. Ele é a contratação de aeroporto. Professor, rapidinho. Mas você não apostava na convocação do Flaco Lopes para a seleção argentina. Aí já é demais. Não apostava. E vou trazer aqui agora mais algumas informações do Corinthians, que é o próximo adversário do Verdão pelo Campeonato Brasileiro. Será neste domingo, às 18h30. Estou trazendo aqui a tabela atualizada. Como podemos ver, o Palmeiras é vice-líder do campeonato, 19 jogos disputados, somou 42 pontos. Está 4 pontos atrás do Flamengo, porém o Palmeiras ainda tem um jogo a menos em relação ao Flamengo. Já o Corinthians é o 11º colocado, 21 jogos disputados, somou apenas 25 pontos. É uma equipe que não vem muito bem no Campeonato Brasileiro, sofre uma pressão da torcida referente ao desempenho no campeonato, mas na Copa do Brasil eles estão indo bem, venceram até recentemente fora de casa o Atlético Paranaense. Estou trazendo um recorte aqui das últimas 5 partidas do Corinthians e aí está englobado tanto a Copa do Brasil como o Campeonato Brasileiro. São 3 vitórias e 2 derrotas. Neste meio de semana, eles jogaram contra a equipe do Atlético Paranaense lá em Curitiba, saíram vencedores, venceram pelo placar de 1-0, ou seja, é uma equipe que vem mais cansada para esse clássico do que o Palmeiras. O Palmeiras jogou na última segunda-feira, ou seja, teve a semana toda de preparo, de descanso, focado nesse jogo. Então não tem desculpa de cansaço, de nada. O Palmeiras tem que vencer para conseguir continuar na perseguição ao Flamengo no campeonato. Estou trazendo um recorte aqui das últimas 5 partidas entre Palmeiras e Corinthians. O retrospecto não é nada bom para o Palmeiras. São 3 vitórias do Corinthians, um empate e uma vitória do Palmeiras.
Essa vitória do Palmeiras foi no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, jogando na Arena Barueri, onde venceu pelo placar de 2-0. Enfim, jogo importantíssimo para o Palmeiras. Precisa vencer esse clássico para elevar a moral. É o jogo que precisa vencer. Acabou sendo eliminado na Copa do Brasil e agora é hora de vencer, continuar na briga do Campeonato Brasileiro e virar a chavinha totalmente e esquecer a eliminação da Copa do Brasil. Enfim, essas são algumas informações aí do Corinthians. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários de quanto o Palmeiras vai vencer essa partida e até o próximo vídeo. Valeu!